A grande verdade é que a lei de Moisés passou. Os aliancistas ouvem uma declaração como essa que eu acabei de fazer, e eles vão dizer assim para mim: Pastor Marcos, amém, passou mesmo. A lei de Moisés passou mesmo, mas ela passou no aspecto civil, as determinações ligadas ao funcionamento da nação de Israel, e ela passou no aspecto cerimonial, os sacrifícios, as abluções, ela passou nesse aspecto, mas ela não passou, ela não deixou de vigorar no aspecto moral. O lado moral da lei persiste desde Adão, passando por Abraão, e até hoje, e para sempre. E nisso, eu vou discordar também. O que, pastor? Pastor, você não acredita que nós estamos debaixo da lei moral? Nós não estamos debaixo da lei moral. Ah, pastor, agora, então o senhor é antinomista mesmo. Então o senhor é contra a lei de Deus mesmo. O senhor é então quer dizer que nós podemos matar, roubar, adulterar, podemos blasfemar, podemos ter imagem de escultura, podemos quebrar os 10 mandamentos, então estamos livres dessa lei. O que nós ensinamos aqui na Bíblia, aqui na igreja, não é o antinomismo. O que nós ensinamos aqui na igreja é algo que eu vou inventar agora. Eu vou inventar agora o termo. O termo eu vou inventar agora. Bom, pelo menos eu nunca vi esse termo. Nós ensinamos aqui o intranomismo. O que é o intranomismo? O que é isso? Intranomismo. Não é o antinomismo. Não é isso. Também não é nenhuma visão que defende aí a sujeição da lei, mas sim o intranomismo. E o que é o intranomismo que eu inventei agora aí? Nós cremos que o crente tem a lei engendrada dentro do coração dele a partir do momento que ele crê. Quando ele crê em Cristo, a lei deixa de ser uma obrigação legal sobre ele, mas passa a ser uma norma escrita no seu coração. E ele passa a viver transformado do que é agora, ele passa a viver a justiça que há na lei, não como alguém que obedece regras, mas como alguém que teve o coração transformado e tem agora a lei de Deus, a justiça da lei de Deus gravada em sua alma. É a lei intra, é o intranomismo. Nomos é lei, nomos é a palavra grega para lei. Nós cremos nisso. Quando alguém se converte, a nova aliança, um dos elementos da nova aliança é o engendrar, é o impingir, é o inserir a lei no coração dos crentes. E eles não roubam, eles não matam, eles não adulteram, eles não blasfemam, não fazem mais de escultura. Por quê? Não porque estão debaixo de uma norma externa, não porque estão debaixo de uma letra escrita, não. Eles não fazem isso porque essas normas todas, a justiça e a santidade delas, passou a fazer parte do seu coração, do seu caráter. Deus escreveu essas normas não em tábuas de pedra, mas Ele escreveu essas normas agora nas tábuas de carne dos corações. E essas pessoas então fazem isso não impulsionados por uma norma escrita na pedra. Elas fazem isso impulsionadas por uma norma escrita no coração. Elas fazem isso felizes, contentes. Essa obediência, essa justiça passa a fazer parte da natureza delas. Então nós cremos nisso, no intranomismo. O homem se converte, o Espírito Santo vem e escreve a norma e a justiça de Deus no coração desse convertido. E ele então passa a viver a justiça que há na lei, não como escravo, mas como alguém transformado. Mas eu quero que os meus observem alguns elementos aqui, para incentivá-los a vida de santidade, a vida de obediência, dentro de uma teologia saudável, de uma teologia realmente bíblica, livre de construções fictícias, artificiais. Nós não podemos ter uma teologia construída sobre pressupostos artificiais. Um pressuposto como esse. Esse registro que começou nos tempos de Moisés, fala-nos da lei que Deus deu a Adão. Queridos, essa é uma afirmação artificial.
Isso não é verdade. Nós não podemos construir a nossa ética, o funcionamento da nossa igreja, o nosso modo de viver, numa afirmação como essa, que nasceu na tradição, talvez, aliancista do século XVII, ou na imaginação de quem escreveu, não sei. Bem provável que seja na tradição do século XVII, da igreja reformada do século XVII, bem provável que seja aí. Mas não podemos construir o nosso modo de viver nisso, porque isso não está nas Escrituras. Ainda que eu respeite profundamente os pastores dessa linha, e devo muito a eles, e são homens piedosos e sérios e santos, mas a meu ver estão errados nesse aspecto. Eu vou ler para vocês aqui 2 Coríntios 3, vejam 2 Coríntios 3, versículos 7 a 11, vejam aí o que diz o texto. É um texto muito importante esse aqui, para servir de fundamento para o que eu estou dizendo aqui para os irmãos, acerca do fim da lei, não só o fim da lei civil e cerimonial, mas o fim da lei moral. Observem, esse texto fala do fim da lei moral. Vejam com atenção. O ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras. Notem bem, isso é lei civil, isso é lei cerimonial ou isso é lei moral? O que foi gravado com letras em pedras? O quê? A lei civil? A lei cerimonial? O que foi gravado com letras em pedras foram os 10 mandamentos, é lei moral. Todos sabem disso, as crianças sabem disso. O que foi gravado com letras em pedras foi a lei moral, os 10 mandamentos. E vejam, isso é chamado de ministério da morte. O ministério da morte. O ministério, aqui na NVI, o ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras. E vejam a sequência. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele faz uma comparação agora com esse ministério da lei moral de Moisés com o evangelho. Não será o ministério do Espírito, que é o evangelho, ainda muito mais glorioso? Vejam o verbo. Se era glorioso, é no passado, existiu, ficou para trás. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério das letras em pedras, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, passado, agora não tem glória. Queridos, isso é claro como o dia. O que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável do Evangelho. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então há uma distinção aqui entre Evangelho e lei moral, dizendo, olha, os 10 mandamentos tiveram sua glória, mas isso se desvaneceu e se apagou. Nós agora vivemos o Evangelho. E eu disse aos irmãos que nesse Evangelho não existe antinomia. Nesse Evangelho existe intranomia. A lei gravada no coração das pessoas. E qual é a base que eu encontro para afirmar algo assim? Muito simples. Vejam o que diz Romanos 7. Abram em Romanos 7. E vejam o que dizem os versículos 4 a 6. Tudo isso por causa do versículo 5 de Gênesis 26, hein? Olha só, um versículo mal interpretado dá esse trabalho danado para o pastor. Vejam aí, Romanos 7, de 4 a 6. Vejam o que diz, vejam aqui o intranomismo. Ele vai aparecer um pouquinho aqui e depois no capítulo 8, que eu vou ler para vocês também. Vejam Romanos 7, de 4 a 6. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Olha aí o fim do nosso compromisso com a lei. Nós somos viúvos.
Nós somos viúvos da lei. A comparação aqui do Romanos 7 é com casamento. A parte que sobrevive está livre do compromisso conjugal. A lei morreu para nós, nós morremos para a lei. Há uma relação de viuvez entre nós e a lei. Não temos mais compromisso com a lei. Prossigam. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Nós somos viúvos recasados. Ficamos viúvos da lei e casamos com outro. Com quem? Com o Evangelho, com Cristo. Pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Mais uma sequência. Nós ficamos viúvos da lei, casamos com outro e tivemos filhos. Que filhos são esses? São filhos, são frutos de justiça. Esse casamento, esse novo casamento com Cristo, produz frutos, produz filhos. E esses filhos são o quê? São atos de justiça, procedentes desse casamento. Se não fosse esse casamento, não haveria esses filhos, não haveria esses frutos de justiça. Então notem, nós obedecemos à justiça que há na lei por causa desse novo casamento. Ficamos viúvos, recasamos e temos filhos. Esses filhos são os atos de justiça. O texto prossegue. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, e aqui claramente a lei moral, é a lei moral que desperta as paixões pecaminosas. É a lei que diz não cobiçarás, que desperta o desejo de cobiçar. Aqui está falando da lei moral. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Quando o casamento era com a lei, nascia filhos? De acordo com esse texto? Olhem só, observem. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Quando estávamos casados com a lei moral, nós gerávamos filhos? Sim ou não? Sim. Filhos bonitos ou feios? Horríveis. Filhos horríveis. Monstrinhos. Monstrinhos. Aqueles molequinhos. Que isso? São os filhos do seu casamento com a lei. A lei, esse seu cônjuge, desperta isso. Desperta desejos malignos. Graças a Deus vocês ficaram viúvos. Casaram com outro, com Jesus. E agora produzem filhos bonitos. Graças a Deus por esse recasamento. Graças a Deus por esses filhos de justiça. Porque os filhos anteriores, meu Senhor, Deus nos livre deles. Crianças terríveis. Vejam na sequência. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, livres desse casamento. E vejam, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Olha só, para que vivamos agora impulsionados por quem? Pelo Espírito que habita em nós, e não segundo a velha forma da lei escrita, ou seja, não segundo a caducidade da letra. Nós agora então, nós produzimos o fruto bonito e os filhos bonitos da justiça, não com base na norma escrita, diz aqui o texto, na caducidade da letra, que envelheceu e ficou para trás. Nós servimos com base no impulso do Espírito Santo que atua em nós. Queridos, isso é claro nesse texto como o dia. Eu não precisei dar grandes mergulhos exegéticos, hermenêuticos para explicar isso para vocês. Eu usei uma ilustração simples, que é a ilustração que o apóstolo Paulo usa, para que entendamos isso. O Espírito Santo engendrou em nós a capacidade de produzirmos frutos de justiça, cumprindo a justiça que há na lei. Do contrário, nós só produziríamos os filhos feios do pecado e da injustiça. Não estamos debaixo da lei. O que acontece agora então? Não estamos debaixo da lei, mas a lei foi embutida no nosso coração, para que vivamos em santidade. Essa é a nova aliança. Esse é um dos efeitos da nova aliança. Vejam capítulo 8, versículos 3 e 4. Muito importante isso. Isso é a base do viver cristão em retidão. Isso é o beabá da vida santa livre da norma.
triste ver como coisas tão elementares não são ensinadas. Vejam Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei moral aqui, ele está pensando e veremos isso com facilidade. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida pela carne, pela natureza humana? Ela foi incapaz de produzir santidade. Porque a lei é má? Não, ela não é má. Mas ela foi incapaz de produzir santidade em nós, porque a nossa natureza carnal a enfraqueceu. Ela perdeu a sua força quando entrou em contato com a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa enfraqueceu a lei. Ela acabou fazendo o contrário, acabou despertando em nós o desejo do pecado. Então Paulo prossegue: aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne dele, na carne do Filho dele. E vejam, olhem o final do versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E vejam, como isso? Ele mandou o seu Filho, a lei não foi capaz de produzir santidade em nós, ele mandou o seu Filho para que morresse por nós, a fim de quê? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito que habita em nós, ele engendra em nós as justas exigências da lei, e nós então servimos não de acordo com a caducidade da letra, mas em novidade de vida. É o intranomismo. O autor de Hebreus, que temos estudado já há vários meses, fala sobre isso. Ele fala sobre a nova aliança, mencionada por Jeremias, no capítulo 30. Ele menciona a nova aliança, em que Deus escreve a justiça que há na lei no coração dos crentes. Você olha para isso, e você percebe então que não existe antinomia nenhuma. Pelo contrário, o que existe é a elevação da lei como algo maravilhoso, justo e santo, que é engendrado no coração do crente. Não há nada de antinomia, não há nada aqui contra, se insurgindo contra a lei, pelo contrário, existe até a valorização dela como preceito de justiça engendrado em nós. Nós vemos isso, e isso não deve gerar conflitos teológicos entre aí os teólogos que existem aí no meio conservador, no meio reformado, e eu estou no meio deles aí, ainda que muitos não me queiram lá dentro. Isso, em vez de gerar esses conflitos, isso deve gerar em nós um louvor sincero no Senhor. Eu seria incapaz de obedecer os mandamentos. Quem sou eu? Olha, veja o principal dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu já comecei caindo. Eu subi no ringue, já levei o primeiro soco. Eu entrei no ringue com o Mike Tyson, usando uma ilustração que eu usei hoje cedo aqui, e já levei o primeiro soco. Eu vou lutar contra a pecaminosidade que há em mim, com as minhas forças, tentando cumprir a lei. Primeira ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pronto. É o primeiro soco do Mike Tyson legal na minha testa, no meu queixo. Aí eu tento me recompor e falo: vamos ver qual é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti. Eu nem termino de ler. Já veio outro soco. É nocaute no segundo. É nocaute em alguns segundos de luta. E eu descubro então: eu não posso. Eu sou incapaz. Essa lei só me joga no chão. Eu não consigo obedecer. Não cobiçarás. Meu Deus. Eu sou fraco. Ajuda-me. Então o Evangelho vem em meu socorro. E ele produz essa viuvez santa. Ele me desvincula dessas coisas. E eu me caso com outro, com Jesus. E nesse casamento então,
existe a produção de frutos, de filhos, filhos de justiça, procedentes do quê? Não da obediência da norma escrita na pedra, mas a obediência que procede de um coração que foi gravado de modo maravilhoso, indelével, lindo, pelo dedo de Deus no coração do homem salvo. E então agora, tendo um coração novo, eu vou viver uma vida diferente, em que vai aflorar o meu amor por Deus, o meu amor pelo meu irmão, o meu respeito pelas pessoas, pelos bens das pessoas e tudo mais. Eu me lembro no exame de ordenação do pastor Robson. Foi um exame longo, durou várias horas. E eu, num dado momento, eu era um dos examinadores. Num dado momento eu disse para o pastor Robson: Pastor Robson, você ama a Deus? Nós fizemos algumas perguntas sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. Era uma pergunta técnica, era uma pergunta que exigia informações técnicas, conhecimento teológico dos livros, um conhecimento livresco. E ele respondeu corretamente, falando sobre quem era Deus e os seus atributos. Mas nessa altura do nosso exame, eu perguntei a ele: e você ama a Deus? Quando eu disse isso, quando eu perguntei isso para ele, você ama a Deus? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele disse assim para nós: pastor, eu amo a Deus de todo o meu coração. O que é isso? Não esqueça esse pedaço do exame, viu, Robson? Acho que ninguém esquece, né? O que é isso? É resultado da sujeição à norma escrita em tábuas de pedra? Não. Longe disso. É resultado da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, escrevendo a sua lei no coração do convertido. Aí essa pessoa ama a Deus de todo o seu coração, e faz isso levemente, alegremente, com esse mesmo coração gravado, cheio de leveza e de alegria. Isso é a vida cristã. Esse é o Evangelho em seus desdobramentos.